Aqui é Mariana Ciorilli. Vamos conversar sobre a história de Ana? A história de Ana está escrita nos primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Samuel foi filho de Ana e seu nome significa pedido a Deus. E esse é o ponto principal da história. Para resumir, o marido de Ana, que se chamava Eucana, o que causa uma confusão gigantesca na minha cabeça, porque gostaria que ele chamasse Eucano, tinha mais uma esposa, como era de costume na época, a fofíssima e super fértil Penina. Pelo relato, nós vemos que a Ana era a favorita de seu marido, e talvez fosse por isso que a Penina esnobava ela, por ela ter muitos filhos enquanto a Ana era estéril. Ana era deprimida, se sentia excluída e envergonhada. Chorava pelos cantos e as palavras de consolo de seu marido não eram suficientes para que ela se sentisse uma mulher feliz. Meio a toda a depressão, ela orou fervorosamente ao Senhor. Tão fervorosa que o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Eu li na Bíblia de Estudos da Mulher um texto bem legal que fala sobre a depressão e eu gostaria de compartilhar com você alguns pedaços. O texto diz assim: à medida que vamos nos familiarizando com a história de Ana, descobrimos que ela tinha diversas fontes de estresse. Teve depressão, mas pela fé ela superou. Ana viveu num período estressante na política e na religião, corrompida por sacerdotes maldosos em Israel. Também teve que conviver com o estresse em sua própria família, ou seja, o mundo sempre sendo o mundo. Eucana, seu marido, era um levita e um sacerdote. Todos os anos, a família fazia uma viagem de 16 quilômetros a pé para adorar a Deus. Eucana tinha duas esposas, Ana, a amada porém estéril, e Penina, a menos amada, mas a muito fértil. A poligamia era corriqueira naquela época. As esposas garantiam filhos e uma mulher que fracassasse em tê-los era considerada um elo inútil na corrente que levaria ao Messias prometido. Por isso era motivo de vergonha naquela época a mulher que não conseguia ter filhos. A situação de Ana era deprimente. Ano após ano, Penina dava luz e Ana sofria emocionalmente com sua infertilidade. Seu estresse foi agravado pelo fato de sua rival nunca parar de alfinetá-la por sua infertilidade. E como sabemos que ela estava deprimida? Quais eram os seus sintomas? As perguntas de Eucana no versículo 8 nos dão algumas pistas. Ana, por que você chora? Por que não come? Por que está tão triste? Timothy Foster, um autor que escreveu Como Lidar com a Depressão, lista os 7 principais sintomas da depressão. O primeiro deles é: nos tornamos insatisfeitos. Não me sinto bem, não me sinto mal, perdemos os sentimentos. O segundo, começamos a fazer as coisas sempre no piloto automático. O terceiro, o padrão do nosso sono muda. Quem dormia pouco quer dormir o dia inteiro. Quem dormia bem já não consegue dormir. O padrão da alimentação muda. Ou perde-se o apetite e não se força a comer nada, ou come sem parar. O padrão do choro também muda. Ou estamos sempre chorando, ou nunca choramos. Perdemos a confiança em nossa habilidade de realização. 7 é que o nosso humor sofre uma queda. Sentimos um vazio ou insatisfação e às vezes combinando com tristeza e sentimentos de que nada mais importa. O autor afirma que se estamos vivenciando 3 ou mais desses sintomas, talvez estejamos com depressão. Ana exibia 3 deles, e o esforço bem intencionado de Eucana para consolá-la não surtiu efeito. Entretanto, ela não havia perdido seu vínculo com Deus. Ana era uma mulher que sofria silenciosamente. A depressão rouba-nos da habilidade de comunicação com as pessoas ao nosso redor. Pensamos que ninguém vai nos entender. Com amargura de alma, Ana chorou, mas ela fez algo mais. Ela orou ao Senhor. O voto que ela fez é conhecido como voto nazareu. Os judeus acreditavam que tudo que não tivesse sido tocado, arado ou cortado pertencia ao Senhor. Um campo era do Senhor até que fosse arado. Uma vez que o agricultor o cavasse, ele era seu e não mais do Senhor. Uma pessoa dedicada ao Senhor desde o nascimento não poderia ter seu cabelo cortado. Uma vez que fosse cortado, ele não teria mais o mesmo relacionamento com Deus. Veja a oração que Ana fez e sinta o desespero e a urgência da sua petição. Foi assim: ó Senhor dos Exércitos,
se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, você sente o peso das palavras na sua oração? Algo poderoso aconteceu enquanto a Ana estava ali orando, porque vemos no próximo versículo que ela voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Então, logo ela engravidou e deu à luz a Samuel. O Senhor ouviu e respondeu à sua oração. Se essa história terminasse no capítulo 1, poderíamos pensar que a única forma de sair da depressão é com a intervenção miraculosa de Deus. Mas a história não termina aí. A chave para entender a dramática reviravolta de Ana está descrita em sua oração de louvor. Lá, percebemos que ela saiu da depressão quando tirou da atenção a si mesma e a sua situação e colocou em Deus. Em meio ao sofrimento, ela concentrou-se em 3 fatos importantes sobre o Senhor. O primeiro deles está escrito em 1 Samuel 2, no versículo 2. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti. Santidade é a presença do que é correto. É Deus agindo e providenciando o que é certo para nós. O amor de Deus por nós é santo, puro, comprometido com o que é melhor para nós. A segunda coisa que Ana percebeu sobre Deus está no versículo 3. O Senhor é um Deus que tudo sabe. Deus sabe o que é melhor para nós. Não existe isso de tentativa e erro. Isso nos dá a confiança para o seu agir em nossa vida. E a terceira coisa que Ana aprendeu sobre Deus ocupa a maior parte de seu cântico. Tá no versículo 6 até 8. Ela reconheceu o poder de Deus. Esse fato, sem os 2 primeiros, poderia nos aterrorizar. Se soubéssemos apenas que Deus tem todo o poder, sem conhecer mais nada sobre ele, teríamos motivos para uma depressão em massa. Mas Deus dosa o seu poder com o seu comprometimento com o nosso bem-estar. Ele controla o seu poder com o seu conhecimento do que é melhor para nós. O que tirou Ana da sua depressão? Ela viu o Senhor como ele realmente é. A história de Ana teve um final feliz. Samuel nasceu, ela o entregou ao Senhor e Deus deu mais 3 filhos e 2 filhas. Ainda assim, no começo, depois que orou, comeu alguma coisa e deixou de parecer triste. Ana não sabia como ia terminar a história. Conseguiu fazê-lo porque tinha se encontrado com Deus, compreendido quem Ele é e o que Ele pode fazer. Os psicólogos acreditam que a depressão está frequentemente relacionada à maneira como pensamos sobre nós mesmas. Também é verdade que a depressão está relacionada à forma como pensamos sobre Deus. Uma vez que nos vinculamos ao Deus grande como o nosso, podemos ter um recurso para lidar com a depressão. Podemos nos focar nele e apresentar nossos medos e ansiedades à luz de seu caráter e comprometimento conosco. Um poeta em inglês nos lembra que ficar olhando para baixo deixa a pessoa tonta. Olhar para baixo leva à depressão. Olhar para cima leva embora o nosso medo. Olhe para o Deus de Ana, aquele que dissipou sua depressão com um novo entendimento de seu amor, conhecimento e poder. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre o amor de Deus, você pode adquirir o livro Amor Perfeito na Amazon, entre outras plataformas. Não encontrou? Pega um atalho pelo link na bio no meu Instagram, @MarianaCiorilli. Que você sinta o amor de Deus nessa semana e sempre em sua vida.